começou a soprar. Com muito medo não sabiam o que fazer. Chama por Jesus que ele vai solucionar. Acorda ele, acorda ele, acorda ele que ele vai mandar parar. Se o meu barco balança, eu tenho confiança que o meu Jesus acalma o vento e o mar. Acorda ele, acorda ele, acorda ele que ele vai mandar parar. Se o meu barco balança, eu tenho confiança que o meu Jesus acalma o vento e o mar. Hey, 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 hey. Entraram no barco os discípulos de Jesus. No meio da viagem o vento começou a soprar. Com muito medo não sabiam o que fazer. Chama por Jesus que ele vai solucionar. Acorda ele, acorda ele, acorda ele que ele vai mandar parar. Se o meu barco balança, eu tenho confiança que o meu Jesus acalma o vento e o mar. Acorda ele, acorda ele, acorda ele que ele vai mandar parar. Se o meu barco balança, eu tenho confiança que o meu Jesus acalma o vento e o mar. E o barco balançou para a direita, e o barco balançou para a esquerda, e o barco balançou, foi pra lá e pra cá, mas com Jesus nunca vai afundar. Acorda ele, acorda ele, acorda ele que ele vai mandar parar. Se o meu barco balança, eu tenho confiança que o meu Jesus acalma o vento e o mar. Acorda ele, acorda ele, acorda ele que ele vai mandar parar. Se o meu barco balança, eu tenho confiança que o meu Jesus acalma o vento e o mar. Hey, 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 hey. Entraram no barco os discípulos de Jesus. No meio da viagem o vento começou a soprar. Com muito medo não sabiam o que fazer. Chama por Jesus que ele vai solucionar. Acorda ele, acorda ele, acorda ele, acorda ele que ele vai mandar parar. Se o meu barco balança, eu tenho confiança que o meu Jesus acalma o vento e o mar. Acorda ele, acorda ele, acorda ele que ele... Pode sair? Uhul! Boa tarde! Bem-vindos ao nosso 15º Aviva Kids! Que maravilha! Tô muito feliz. É o 15º e o segundo que nós fazemos online, né? Porque nós fazíamos todo ano presencial. Então eu tô muito feliz. Eu sei que tem muitas crianças aí ligadinha. Tem muita gente aqui na igreja também, né? São muitos artistas, muitos cantores, muitos participantes. É uma equipe grande aqui trabalhando conosco. Deus maravilhoso. Tudo nós estamos fazendo para a honra e glória do Senhor. E o nosso tema desse ano é Nunca Estou Sozinho. Jesus está comigo. Olha aqui nosso barco, né? A marinheira aqui, tia Selma. Por quê? Nós vamos ter um teatro hoje de uma história que Jesus acalmou a tempestade. Os discípulos acharam que estavam sozinhos, mas eles não estavam, né? Jesus está sempre conosco, nós nunca estamos sozinhos. Então, crianças, você que está aí assistindo, às vezes você fala, eu estou sozinha, tia Selma, eu estou assistindo aqui sozinha, meu pai está trabalhando, minha mãe está trabalhando, eu estou sozinha, mas você não está. Jesus está aí com você, ele mora dentro do seu coração. E às vezes você fala, mas como que ele mora dentro do meu coração?
Você não sabe? No final nós vamos te contar. No final eu vou te falar como que você faz para Jesus morar dentro do seu coração para sempre. E você nunca mais ficar sozinho. Se você nunca fez a oração convidando Jesus para ficar com você todos os dias, nós vamos fazer hoje. Eu vou te explicar, nós vamos te ensinar como fazer isso, tá bom? Então fica ligadinho aí, você que está conosco, vai colocando o seu nome, tá? Nós estamos no Face e no YouTube. Escreve o seu nome, porque às vezes você entrou no Face, né, do papai ou da mamãe. Então escreve, olha, eu sou fulano de tal, né? Meu nome é Maria, meu nome é Larissa. Se você for de outra cidade, escreve a cidade, porque nós temos 2 tias aqui anotando. Daí eu vou falar seu nome aqui, tá bom? Aí vou mandar um tchauzinho, vou mandar beijo, tá joia? Fica conosco até o final, que vai ter muita coisa legal. Teremos fantoche. Nossa, é muita surpresa, tá bom? Então, conto com vocês aí, tanto no Face quanto no YouTube, até o final e escrevendo. Escreve o que vocês estão achando. Quando a gente orar, eu quero que vocês orem em casa também. Eu vou fazer uma oração agora. Eu quero ver vocês em casa orando junto com a tia Selma. Fecha o olho, ora aí para o Papai do Céu, para o Senhor falar no seu coração. Porque tudo isso que nós preparamos são para vocês, crianças, tá? Para vocês aprenderem mais de Jesus e para Jesus tocar no seu coração e que você tenha certeza que você nunca está sozinho. Você pode estar no escuro, você pode estar dentro do quarto, você pode estar debaixo da cama. Jesus está com você. Você pode esconder numa cabaninha. Jesus está com você. Você nunca está sozinho. Creia, tá? Isso aí está na Bíblia. Nós vamos aprender tudo isso hoje aqui. Então vamos agora fechar o olho e vamos orar, tá bom? Eu não estou vendo se você está fechando o olho orando, mas Jesus está vendo. Porque Ele está em todos os lugares, ok? Vamos orar. Senhor, muito obrigada. Obrigada por esta tarde, por este privilégio, Senhor, que temos de estar aqui, Senhor, realizando o nosso 15º ano, o nosso 15º Aviva Kids, Pai. Estamos aqui para glorificar o Teu nome, Senhor. Estamos aqui para evangelizar as nossas crianças, Senhor. Essa geração que precisa Te conhecer, Pai. Que eles saibam que o Senhor cuida deles. Não importa os problemas, não importa as tempestades que surgirem, não importa como estiver a casa deles, o lar. Às vezes tem briga, tem confusão, mas Senhor, fala com cada criança que ela não está sozinha, que o Senhor é quem cuida delas em todos os momentos, que eles sintam a Tua presença aí onde eles estiverem agora, assistindo na TV, ou no celular, no Face, ou no YouTube. Toca no coração, Senhor, de cada criança, cada pai, cada mãe também, cada adulto que está assistindo, Senhor. Fala poderosamente aos corações, meu Deus. Em nome de Jesus, eu Te agradeço. Amém. Agora nós já teremos um louvor. O pessoal do louvor pode estar vindo. E a tia Selma vai sair do bar. Um som. Oi. Boa tarde, criançada! Vamos louvar ao Senhor! Meu coração é um barquinho muito especial. Minha fé é o remo que eu uso contra as forças do mal. Se o mar está revolto e meu barquinho a balançar, meu Jesus está na popa, Ele faz tudo acalmar. Remo, remo, remo.
vier o forte vento, eu remo, remo, remo. Se vier em grandes ondas, remo, remo, remo. Mas se a tempestade é forte, eu não consegui remar. Jesus Cristo está na popa, Ele faz tudo acalmar. Meu coração é um barquinho muito especial. Minha fé é o remo que eu uso contra as forças do mal. Se o mar está revolto e meu barquinho a balançar, meu Jesus está na popa, Ele faz tudo acalmar. Remo, remo, remo sobre as ondas do mar. Jesus está na popa, Ele acalma o temporal. Remo, remo, remo sobre as ondas do mar. Jesus está na popa, Ele acalma o temporal. Se vier o forte vento, eu remo, remo, remo. Se vier em grandes ondas, remo, remo, remo. Mas se a tempestade é forte, eu não consegui remar. Jesus Cristo está na popa, Ele faz tudo acalmar. Remo, remo, remo sobre as ondas do mar. Jesus está na popa, Ele acalma o temporal. Remo, remo, remo sobre as ondas do mar. Jesus está na popa, Ele acalma o temporal. Se vier o forte vento, eu remo, remo, remo. Se vier em grandes ondas, remo, remo, remo. Mas se a tempestade é forte, eu não consegui remar. Jesus Cristo está na popa, Ele faz tudo acalmar. Se vier o forte vento, eu remo, remo, remo. Se vier em grandes ondas, remo, remo, remo. Mas se a tempestade é forte, eu não consegui remar. Jesus Cristo está na popa, Ele faz tudo acalmar. Mas se a tempestade é forte, eu não consegui remar. Jesus Cristo está na popa, Ele faz tudo acalmar. Jesus Cristo está na popa, Ele faz tudo acalmar. Uhul! A próxima! Vamos continuar louvando. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Entraram no barco os discípulos de Jesus. No meio da viagem o vento começou a soprar. Com muito medo não sabiam o que fazer. Chama por Jesus que Ele vai solucionar. Acorda Ele, acorda Ele, acorda Ele que Ele vai mandar parar. Se o meu barco balança, eu tenho confiança que o meu Jesus acalma o vento e o mar. Acorda Ele, acorda Ele, acorda Ele que Ele vai mandar parar. Se o meu barco balança, eu tenho confiança que o meu Jesus acalma o vento e o mar. Hey, 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 hey. Entraram no barco os discípulos de Jesus. No meio da viagem o vento começou a soprar. Com muito medo não sabiam o que fazer. Chama por Jesus que Ele vai solucionar. Acorda Ele, acorda Ele, acorda Ele que Ele vai mandar parar. Se o meu barco balança, eu tenho confiança que o meu Jesus acalma o vento e o mar. Acorda Ele, acorda Ele, acorda Ele que Ele vai mandar parar. Se o meu barco balança, eu tenho confiança que o meu Jesus
com Jesus nunca vai afundar. Mais uma vez. E o barco balançou para a direita, e o barco balançou para a esquerda, e o barco balançou, foi pra lá e pra cá. Mas com Jesus nunca vai afundar. Acorda, Jesus, acorda. Acorda ele que ele vai mandar parar. Se o meu barco balança, eu tenho confiança, que o meu Jesus é calmo, o vento e o mar. Acorda, Jesus, acorda. Acorda ele que ele vai mandar parar. Se o meu barco balança, eu tenho confiança, que o meu Jesus é calmo, o vento e o mar. Uhul! Pronto, agora a Katia. Vai mandar parar. Se o meu Que lindo, gente. Que louvor maravilhoso, né? Você que tá aí em casa acompanhando. Você gostou? Escreve aí. Espera aí um pouquinho. Já vai. Você que gostou, Vou contar pra você que escreve aí nos comentários que você gostou. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence, porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Oh, 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 oh. Eu li na Bíblia e vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence, porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá forças pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho, você pode ser forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derrube as muralhas na força do Senhor. Corajoso como Sansão, amigo de Deus. Oh, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão.
Parabéns, meninas! Maravilhoso! Nós temos que ser fortes e corajosos mesmo, né? Como Sansão. Então, nós não temos medo, porque Jesus está conosco. Eu vou falar o nome aqui, ó, de umas pessoas que estão assistindo. Alana Gabriele, de São Paulo, bem-vindos ao nossa Viva Kids. Cristiane Costa, de São Paulo. Maiara Cristiane, também de São Paulo. Laura Sampaio, prima da Manu. Catarina, né, a filhinha da Karina Burati. Um beijo, e todas as crianças, os adultos que estão nos acompanhando. Na sequência agora, nós teremos a tia Eliane, que vai estar fazendo o princípio e o versículo. Então, crianças, fiquem atentos para vocês aprenderem o princípio e o versículo de hoje, que é muito importante. A tia Eliane já vai entrar daqui a pouquinho e vocês vão repetir com ela em casa, tá? Tem que decorar o versículo. Decorar o versículo. Então, quando ela falar, vocês repitam, que Jesus fica muito feliz quando as crianças adoram, quando as crianças leem a Bíblia, né? Recitam os versículos, porque o versículo é a palavra de Deus. Então nós temos que aprender para nós sermos abençoados cada dia mais, tá bom? Então com vocês, a tia Eliane. O princípio e o versículo da nossa tarde, o tema da nossa tarde, não é mesmo? Eu sei que tem crianças aí ligadinhas, além dos que já estão aqui, né? Eu tenho aí também umas crianças que estão ligadinhas aí conosco. Então, eu vou fazer umas perguntinhas, tá? Antes de falar o princípio e o versículo, eu vou fazer umas perguntinhas. E aí, vocês que estão aí do outro lado, na telinha aí de vocês, não sei se onde você está, na sua casa, na casa da avó, da tia, onde você estiver, escreva aí nos nossos comentários, tá bom? Vamos participar. Antes de falar tudo, né, o versículo, o princípio, eu quero saber com vocês estão lendo a Bíblia em casa? Como que está aí? Eu espero que sim, né? E como nós sabemos, a Bíblia ela está dividida em duas partes, não é mesmo? E ela está dividida no Velho e o Novo Testamento. Mas eu vou fazer uma pergunta. Aí você que está em casa, ou até mesmo esse público bonito que está aqui conosco, vocês sabem onde é que está escrito o livro de Salmos? Sabe, galera? Quem sabe, escreve aí nos comentários. Ele está no Velho ou no Novo Testamento? Quem está lendo a Bíblia tem que saber, não é mesmo? Eu espero que todos respondam certinho aí nos comentários. A galera que está aqui, eu acredito que sabe, não sabe, galera? Onde que está o livro de Salmos? Eu estou vendo muito sinalzinho positivo aqui que eles estão sabendo. Está no Novo Testamento? Hã? Então, onde que está? Velho Testamento. Muito bem. Quem respondeu Velho Testamento está corretíssimo. Agora eu vou fazer outra perguntinha. Você sabe quem escreveu a maioria dos livros de Salmos? Hã? Quem que sabe? Eu ouvi aqui. Davi. Será que foi ele? Hã? Quem que foi? Quem fala que é Davi? Coloca aí nos comentários. Sim ou não? Quem respondeu que foi Davi é porque está lendo a Bíblia, não é mesmo? Eu espero que todos tenham acertado essa perguntinha. Muito bem. Então nós temos que estar ligadinhos aí na palavra de Deus, porque sem ela nós não somos nada, né? Tudo que nós precisamos nós encontramos aqui na palavra do Senhor. Então vamos falar o nosso versículo de hoje. Preparados? O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Salmos 118,
versículo 6. Vamos lá, agora vocês. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Agora só os meninos. Vamos lá? O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Salmo 118, versículo 6. E as meninas? Será que elas estão melhores aí? Como que está aí a participação, tia Suzy? Tem mais meninas ou mais meninos aí? Como é que tá? Hã? Eita, as meninas... Então vamos lá, meninada, vamos lá. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Salmo 118, versículo 6. Amém? Então, eu vim aqui para dizer o quê? Através desse versículo, nós já está bem nítido, né? O que o Senhor está conosco e nós não precisamos ter medo. Então, o que vai ser falado hoje aqui tem tudo a ver com esse versículo. E o princípio? Vamos lá? Jesus me salva. Repitam comigo aí. Jesus me salva. Jesus nos salvou, Ele nos salva e Ele sempre nos salvará de todas as situações. No perigo, todas as situações que você estiver em perigo, qualquer coisa. Conte com Ele sempre, porque Ele nos salva. Amém? Já já eu volto e eu quero ver se vocês vão ter decorado o nosso versículo e o princípio, hein? Tchau, galera! Tchau, tia Eliane. Que lindo. Quem que tá aqui? Que aprendeu o princípio e o versículo já? Fui bem. Eu aprendi o princípio. Jesus me salva. Né? E o versículo? Até o final nós temos que aprender, né? Gente, daqui a pouco vai ser mais um louvor. Ainda agora eu vou falar o nome aqui, ó, das pessoas que estão conosco, ligadinhos. Tia Selma deu uma acompanhada ali. Tem muita gente. Tem até gente de Portugal assistindo, né? A Débora. Eu não sei o nome da filhinha da Débora, mas um beijo para ela. O Lucas está aqui, viu, Débora? Está aqui assistindo. Um beijo para Laura, para Letícia Bressani, para Letícia Felício. Beijo para o Lucas Canola, para o Gustavo, para o Michel. Beijo para Lisandra, para Eliane Bressani, para tia Cássia, tia Suzy, Lorena, Júlia Ferreira, Lívia Tibúrcio, Lucas, tia Eliane, Emanuel. Olha, gente, estão tudo ligadinhos. Tudo aqui, ó. Camila, tia Grazi, tia Adriana, tia Kátia, Vitória. Né? Falei o nome de todos? Tia Andréia, o Arthur Dias, João Vitor, Maria, Júlio, Cláudia, pastor Odair, meu esposo, Carlos, Jonas, Laura Basso, Kailane, Nath, quem mais? João Vitor, Tiburcia, Eliane, tia Dani. Falei todo mundo, gente? Que eu não falei, ergue a mão. O Eric lá no som, aqui o outro Eric, Juliana Joy, Lorena Bressani, Andréia Ribeiro, Yasmin Prata, a Maria Vitória, Carla, o Emanuel, olha quanta gente. E em casa, ó, tá a avó da Yasmin, a avó Valdenir Prata, o tio Wagner, a Alice, estão todos assistindo. A Eloá, a Heloísa, o Joel, o Tiago, o papai, a Fernanda, minha irmã Mari Mazarotto, lá de Curitiba. Ih, tá caindo meus papéis. Quem mais? Michel Macedo, a Débora Novaes, né? Um beijo. Beijo pro Ian Davi, Jéssica Barbosa e a Maria. Todos que estão ligadinhos. Vai colocando o seu nome aí, que a tia Selma vai falando aqui, tá bom? Agora teremos o louvor, de novo, mais o pessoal da dança, geração que dança. Vamos adorar a Deus, porque nós não temos medo, nós somos corajosos. Depois do louvor já é o teatro maravilhoso. Fica aí ligadinho, não sai. eita,
Mentira. Vai lá, DJ, a próxima música. Vamos louvar, continuar louvando. Vocês que estão aqui, fiquem em pé agora também. Vamos cantar juntos e dançar juntos, tá? De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do rei, tô marchando como um vencedor. De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do rei, vou marchando como um vencedor. Vamos lá, pessoal! 1, 2, 3, 4, marcha, soldado! 1, 2, 3, 4, marcha, soldado! 1, 2, 3, 4, marcha, soldado! 1, 2, 3, 4. Não tenho medo do escuro. Não tenho medo não, hein? Não tenho medo de trovão. Em minha vida estou seguro. Jesus está em meu coração. Se alguma coisa me atormenta, eu digo sai em nome de Em Jesus. nome de Jesus. O mal pra mim não faz careta. Sou um soldado da luz. Sou vencedor em Jesus. Aleluia. De noite ou de dia, aqui ou ali, ao meu lado está o anjo do Senhor. Eu sou corajoso, soldado do rei, vou marchando como um vencedor. 1, 2, 3, 4, marcha, soldado! 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 Não tenho medo do escuro, não tenho medo de trovão. Em minha vida estou seguro. Jesus está em meu coração. Se alguma coisa me atormenta, eu digo sai em nome de Jesus. O mal pra mim não faz careta. Sou o soldado da luz. Sou vencedor em Jesus. Não tenho medo do escuro. Não tenho medo de trovão. Em minha vida estou seguro. Jesus está em meu coração. Se alguma coisa me atormenta, eu digo sai em nome de Jesus. O mal pra mim não faz careta. Não faz não. Sou o soldado da luz. Sou vencedor em Jesus. Naquele dia, de tardezinha, Jesus disse aos seus discípulos: Vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foi com ele. De repente, começou um vento bem forte e as ondas começaram a arrebentar com tanta força em cima do barco.
Fique quieto! O vento parou e tudo ficou calmo. Por que vocês são tão medrosos? Vocês não têm fé? E os discípulos, cheios de medo, disseram um para os outros: Quem é este que manda até nos ventos e nas ondas? Oi, pessoal! Quanto tempo! Oi, Tobias! Oi, Dora! Quanto tempo? Por quê? É que eu estou com saudades do Aviva Kids. Ano passado, nós não fomos convidados. Mas você assistiu a Arca de Noé, Tobias, ano passado? Eu assisti e amei. Assisti sim, no YouTube, né? Foi muito legal. E hoje, você viu o Teatro da Tempestade? Nossa, que medo, né? Até os discípulos de Jesus ficaram com medo. Eu já estava ficando com medo também. Ainda bem que Jesus estava no barco e acalmou a tempestade. Do que você tem medo, Tobias? Eu tenho medo do escuro, de tempestade. Eu também tenho medo do escuro e tenho certeza que muitas crianças também têm. Crianças, alguém aí tem medo do escuro? Escreve nos comentários e põe seu nome para a gente saber, tá? Viu só? Tem vários escrevendo. Nossa! Do que mais as crianças têm medo? Eu tenho medo de cachorro bravo, de me perder dos meus pais, de briga dos meus pais, de tempestade. Ah, mas eu sei que tem gente grande que também tem medo. Isso mesmo, Tobias. Você viu no teatro que até os discípulos de Jesus ficaram com medo? Acharam que iam morrer. Mas isso serviu para aprenderem algo importante sobre Jesus. Você sabe o que eles aprenderam? Ah, eu quero ouvir essa história. Tia Vivi, conta para nós e para todas as crianças que estão assistindo. Tia Vivi! Conta, Tia Vivi, conta! Conta! Oi! Oi, Tia Vivi! Vocês sentiram falta do nosso Aviva Kids do ano passado? Sim. Muita! Ah, eu senti muita falta de vocês, sabia? Vocês não podem mais faltar, tá bom, Dora e Tobias? Tá bom. Já estão convocados para o ano que vem. E quem mais vai estar aqui comigo ano que vem? Levanta a mão, quero ver, crianças. Eu vou! Ah, bom, eu vi umas crianças desanimadas, mas eu quero hoje contar essa história e vocês quiserem, Dora e Tobias, pode ficar para ouvir, tá bom? Tá. Vamos dar tchau para Dora e pro Tobias, crianças? Tchau, Dora, tchau, Tobias. Oi, crianças, boa tarde. Como que vocês estão? Quem está gostando aí da nossa Viva Kids 2021? Hã? Eu sei que tem bastante criança em casa nos acompanhando e tem também adultos nos acompanhando, né? Porque pois são já 15 anos de Aviva Kids. E tem crianças aí que veio participar desde a primeira Aviva Kids e hoje já são adultos, não é mesmo? Então, um beijo para vocês que estão aí nos acompanhando, que sempre esteve nos apoiando em todos os anos aqui na nossa igreja, tá bom? E daí, como a gente tinha falado, conversando aqui com a Dora e com o Tobias, sobre essa história,
E a tia Vivi sempre fala para as crianças da nossa igreja que todas as histórias que nós contamos aqui é da onde mesmo, crianças? Da Bíblia. Essa história aqui narrada hoje, esse teatro, parece até uma mentira. Não parece filme de Steven Spielberg aí? Não é? Não parece uma coisa assim que, nossa, inventaram. Mas não, crianças. Essa história está na Bíblia, lá no livro de Mateus, como a tia Selma falou. E isto realmente aconteceu. E nós vamos entender um pouquinho por que será, não é? Por que será que Jesus permitiu essa tempestade? Por que será que os discípulos sentiram medo? Está tudo aqui na palavra de Deus. E a gente tem que sempre se lembrar, crianças, que a palavra de Deus é o nosso alimento. A palavra de Deus é que nos dá segurança em momentos de dificuldade, em momentos de luta, aí que nós estamos passando, em plena pandemia, que ainda não terminou, não é mesmo? Tem muita gente aí de máscara ainda. Nós não estamos podendo estar aqui presencialmente com as crianças, porque ainda estamos vivendo este momento triste, não é mesmo? Mas a palavra de Deus nos mostra muitas coisas que nos dá essa certeza que o Senhor Jesus está conosco. E na história que nós vimos hoje no teatro, fala de um episódio que aconteceu com Jesus e os discípulos. Era um final de dia, finalzinho da tarde, Jesus estava cansado. Depois dele ter falado muito do seu reino, do reino do seu Pai para aquela multidão. Porque vocês sabem, as crianças que participam aqui da nossa escola bíblica dominical, dos nossos cultos infantis, as crianças já sabem, elas já ouviram muitas histórias de Jesus. E elas sabem que tudo, Jesus, ele tem um ensinamento, não é? E ele tinha, onde ele estava, ele tinha multidões seguindo ele, porque as pessoas queriam ouvir o que Jesus tinha para contar, o que Jesus tinha para ensinar. Então, naquele dia, Jesus, depois de ter falado muito, ter contado muita coisa para eles sobre o reino do seu Pai, e ter ensinado para eles sobre Deus, ele estava cansado. E aí, o que aconteceu? Ele chamou os seus discípulos, os seus amigos chegados, para ir para o outro lado do lago, né? E ele pediu para eles assim: vamos comigo, eu estou muito cansado, vamos atravessar o lago para eu poder descansar? E assim a gente também, não é? Muitas vezes a gente está cansado, esgotado, e a gente quer pessoas amadas ao nosso lado, não é assim? Quando a gente trabalha, mamãe e papai, trabalha o dia inteiro, fica cansado, a gente não vê a hora de chegar em casa para ficar com os nossos filhos, com os nossos pais, o vovô e a vovó, porque a gente está cansado e quer estar no nosso lar, junto das pessoas que nós amamos, não é? E Jesus também sentiu isso. E para chegar lá do outro lado, ele tinha que atravessar o mar da Galileia, e eles tinham que ir de barco. E essa viagem aí, ela durava em torno de meia hora, não era uma viagem muito longa, não é? E aí, logo que ele entrou no barco com os seus discípulos, começou a se afastar da margem, ele deitou a sua cabeça num travesseiro, a Bíblia fala isso, e Jesus descansou, Jesus adormeceu. Olha como que ele estava cansado, né, crianças? A gente também não se sente cansado? Quem que aqui já ficou o dia inteiro jogando bola, ficou brincando, chegou no fim do dia e estava bem cansado, que não tinha vontade nem de tomar banho? Não é assim? Deita no sofá e dorme, sujo mesmo? A mamãe tem que ir lá acordar para ir tomar banho? E assim Jesus também. Jesus, como nós, sentia cansaço. E ele deitou no barco, pegou um travesseirinho ali e dormiu, cochilou, rapidinho. Vocês estão vendo os desenhos aí? Está conseguindo acompanhar a história? Responde aí nos comentários aí da nossa transmissão, que depois a gente quer ver com vocês. Quando estava aproximadamente no meio daquele mar, os discípulos, que
estavam ali remando o barco começaram a perceber uma mudança no clima. Eles começaram a ver que o vento estava ficando mais forte, um vento mais gelado, e eles começaram a se preocupar. E aí o mar começou a ficar agitado, e as ondas começaram a se formar, altas ondas, né? Talvez eles estivessem pensando que tinha alguma coisa estranha acontecendo, não é mesmo? Porque de dia estava tudo bem, eles achavam que não ia chover, que não ia acontecer nada, foram para o barco tranquilamente. E vocês sabem que muitos daqueles discípulos, eles eram pescadores. Então eles eram homens já acostumados com o mar. Eles conheciam as mudanças do clima. Eles sabiam quando uma tempestade estava por vir. Mas aquela tempestade era um pouquinho diferente. Eles ficaram amedrontados. Eles viram que o mar estava mudando, que o vento estava virando. Era uma mudança muito repentina. Eles sabiam que naquela região acontecia, mas daquele jeito eles não tinham visto e eles ficaram com medo. E aí foi o que a Dora e o Tobias perguntaram aí, né? Quem que tem medo? Quem sente medo? É normal a gente sentir medo, não é verdade? Crianças, todo mundo tem medo de alguma coisa. Então, com aquela mudança toda, logo começou uma grande tempestade. Vocês viram ali no teatro, né? Uma tempestade de vento que arrepiou todos os cabelos deles, que tirou tudo do lugar. O vento era tão forte, que as ondas eram muito altas, eram ondas enormes, uma atrás da outra. Foi ficando cada vez mais difícil controlar o barco. Os discípulos, apesar de eles serem pescadores, eles já estavam acostumados já com essas mudanças, eles ficaram com muito medo, eles ficaram desesperados e se encheram de preocupação. Eles não sabiam mais o que fazer. Eles estavam ali pensando, o que será de nós? Será que é hoje que nós vamos morrer? E aí, crianças, eu pergunto, é normal ter medo, mas deixar o medo tomar conta da gente é normal? Pode acontecer isso? Não, não pode. E era isso que Jesus queria ensinar para os discípulos nessa passagem. né? Muitas vezes a gente tem medo do desconhecido, muitas vezes a gente tem medo do escuro, como a Dora e o Tobias falou. Muitas vezes a gente tem medo de ficar sozinho. Escreve aí nos comentários, medo do que você tem? Você teve medo da pandemia? Você teve medo quando começou a falar do vírus? Você teve medo de perder alguém da sua família? Pode ser sincero, não é vergonha falar que a gente teve medo, né? E essa lição, essa passagem da Bíblia, ela está aí exatamente para nos ensinar isso. Porque a palavra de Deus, ela sempre vem para nos dar uma lição. Ela sempre quer nos ensinar algo. E Jesus, exatamente naquela situação com seus discípulos, ele queria ensinar algo para os discípulos. E essa história foi registrada para que nós também pudéssemos entender alguma coisa com essa situação. Então, mas a gente tem que entender que Jesus está sempre por perto. Talvez você se sinta assim, muitas vezes sozinho, preocupado, com medo de muitas coisas. Mas, quando a gente entende que Jesus, ele é o nosso socorro, Jesus é a nossa segurança, Jesus é a nossa salvação, aí as coisas mudam. E a gente precisa entender isso, não é mesmo? A Bíblia diz assim, ó: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque este confia em ti. Está lá na Bíblia, no livro de Isaías, capítulo 26, versículo 3. E como que o Senhor Jesus quer nos dar a paz? Como que você acha que é? Uma mágica? Você acha que vem uma mágica assim e tudo se resolve? O que você pensa disso, crianças? A paz que Jesus nos dá, ela vem quando a gente reconhece que Ele é o único que pode nos salvar. Quando a gente atribui a Jesus
todo o poder, quando a gente descansa no Senhor, reconhecendo Ele como nosso Salvador. É essa a paz que invade o nosso coração. A Bíblia fala que é algo que a gente não consegue nem explicar. É uma paz que excede todo o entendimento. A nossa razão humana não explica. A gente não consegue, com o nosso pensamento comum, entender isso. Mas a gente tem que crer. E é isso que Jesus estava ali ensinando para os discípulos. O que nós precisamos entender é que a gente não precisa desesperar, deixar o medo tomar conta, porque essa paz é o que a gente precisa ter no nosso coração, e essa paz só vem em Jesus. Mas, nessa história, nós vimos que os discípulos, eles estavam com medo. E quem estava no barco com os discípulos? Era Jesus. E como assim que, mesmo Jesus estando no barco, os discípulos ficaram amedrontados? O que será que aconteceu com esses discípulos? Eles andaram com Jesus muito tempo. Eles viram muitos milagres. Eles viram Jesus fazendo coisas inacreditáveis. E na hora da tempestade, eles se sentiram com medo. Eles fizeram tudo o que podiam, como pescadores, como homens. Eles ajustaram as velas, Eles tentaram seguir numa direção buscando o equilíbrio do barco. Eles tentaram até tirar a água de dentro do barco, provavelmente com as ondas imensas, o barco foi tomado de água. Eles tiraram, mas nada disso resolveu. Nada. E eles eram pescadores, homens acostumados com o mar, mas nada disso aconteceu. E teria algum jeito dos discípulos se salvarem daquele grande perigo? O que vocês acham? Não. Eles poderiam morrer, mesmo fazendo tudo isso, mesmo conhecendo o mar, sendo a profissão deles, não é? Mas, muitas vezes, é isso que acontece com a gente. Quando a gente não tem Jesus na nossa vida, nós ficamos distante de Deus. E aí a gente tenta fazer as coisas com as nossas forças. Nós tentamos dar jeitinho na situação, né? E aí, o pecado, ele invade o nosso coração, e é o pecado que nos separa de Deus. E a gente precisa entender isso, crianças. O que é pecado? Pensa aí com você, crianças. Se alguém quiser responder. A gente fica separado de Deus por conta do pecado. Então, tudo aquilo que a gente faz que desagrada a Deus, nos afasta de Deus. Isso é pecado. Você tem dúvida se aquilo que você está fazendo é pecado ou não, crianças? Sabe que pergunta você faz? Eu falo isso para o meu filho. Toda vez que ele está assistindo a televisão, jogando algum jogo no videogame, vendo o YouTube, eu falo assim para ele: filho, será que isso agrada a Deus? Aí ele fica preocupado, né? E agora, mãe, como que eu vou saber isso? Aí eu falo assim: se Jesus estivesse sentado aqui do teu lado, Jesus estaria assistindo esse programa? Jesus estaria jogando este jogo? Se você, na hora, entender isso, você vai entender o que é pecado. Pecado é aquilo que afasta Jesus de perto da gente. Então, toda vez que você tiver dúvida se aquilo que você está fazendo é pecado ou não, lembre disso. Jesus estaria fazendo isso comigo? Eu estaria tranquilo e em paz se Jesus estivesse aqui do meu lado assistindo eu fazer isso? Aí a gente entende o que é pecado, né? E aí, o único que pode nos salvar do pecado é Jesus. O único que pode nos perdoar do pecado é Jesus. É quando a gente reconhece que Ele, somente Ele tem todo o poder. Aí sim. Então os discípulos, mesmo sabendo o que fazer, eles não poderiam se salvar daquela situação perigosa. Mesma coisa a gente, quando a gente está em pecado, a gente não consegue se salvar sozinho com as nossas forças. Só Jesus pode nos salvar.
A Bíblia diz assim, ó: não há um homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. Então todos nós somos pecadores. Isso está escrito em Eclesiastes 7:20. Então todos nós precisamos de Jesus. Independente da situação, todos nós precisamos de Jesus. E o castigo que o pecado merece é a separação de Deus. Isso não é triste? Crianças ficar longe de Deus? Não ter a certeza que Deus está cuidando de nós? Não traz uma tristeza para o coração? Aí sim é um medo que é verdadeiro, um medo que pode nos assustar. É estar longe de Deus. E isso é muito triste. Só Jesus pode resolver o problema do pecado, nos salvar, nos perdoar e nos livrar totalmente desse perigo. Assim como aqueles homens dentro daquele barco na tempestade. Só Jesus poderia ajudá-los ali naquele instante. Nada do que eles faziam adiantava. Eles não conseguiam mais controlar o barco. Eles não tinham mais esse poder, né? Parecia até que eles perderam as esperanças ali. Imagino que um deles falou assim: ué, mas vocês viram que um levantou e falou assim: ué, mas Jesus está dormindo? Jesus não se preocupa com o que está acontecendo? Será que ele não se importa que a gente vai morrer? Então eles olharam para Jesus e quem diria, diante de todo aquele percalço, toda aquela tempestade, Jesus estava dormindo. Olha que situação. E é para a gente ficar assustado, não é mesmo? Jesus está vendo tudo, está percebendo, será que o mar está revolto e o barco pode virar e todos nós vamos morrer? Será que Jesus não percebia isso? Será que Jesus não se importava? Será que Jesus não estava preocupado com os discípulos? Pode ser até que algum discípulo pensou assim: ah, Jesus não ama a gente não. Jesus não quer saber da gente não. Ele está dormindo. Ele não se importa se o barco virar e a gente morrer. E às vezes na vida da gente isso também não acontece, crianças. Eu estou passando por uma dificuldade e eu penso assim: poxa, se Jesus me amasse de verdade, eu não estava passando por isso. Já passou isso pela sua cabeça? Hein, crianças? Já pensaram isso alguma vez? Porque os discípulos pensaram. Logo eles foram acordar Jesus. E aí disseram: mestre, você não se importa que a gente morra? Né? Mas você sabe, claro que Jesus se importava com os discípulos. Claro que ele os amava. Ele amava tanto que ele queria que os discípulos acompanhassem ele no descanso dele. Ele chamava os discípulos de meus amigos. E ele chamou aqueles discípulos para ir com ele para o outro lado, para descansar. Ele amava, assim, esses discípulos. Ele tinha muito amor. E Jesus é amor. A palavra de Deus, a Bíblia diz que Jesus é amor. E que ele nos ama incondicionalmente. Assim como ele amava os discípulos, ele nos ama também. Ama a mim, ama você, criança que está aí me ouvindo. A Bíblia diz assim, ó. Esse é conhecido, hein? Quem não decorou esse versículo ainda, as crianças que participam com a gente, tem que relembrar isso aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Esse versículo para mim é o mais importante da Bíblia. Se você decorá-lo e nunca esquecer, você nunca vai se sentir só. E você nunca vai duvidar do amor de Deus por você. Nunca. O amor de Deus, ele é tão grande, ele é incomparável, ele é incontável, não se mede o amor de Deus. Ele é infinito, que ele mandou o seu Filho Jesus para morrer em nosso lugar. Ele fez isso para que Jesus fosse o nosso Salvador. Através desse sacrifício de Jesus, nós pudéssemos ser salvos. E Deus, através desse sacrifício, nos trouxe para perto dele. Através de Jesus, através do sangue de Jesus derramado, é que nós temos acesso a Deus. É que nós podemos ajoelhar e orar a Deus. É o que nos faz entrar no quarto e chamar a Deus e saber que Deus está nos ouvindo. Mas apesar deste grande amor, apesar de Deus amar os discípulos, amar a mim e amar a você, de uma coisa Deus não se agrada.
Ele não se agrada do pecado. Ele te ama, mas Ele jamais vai aceitar os nossos erros, os nossos pecados, porque luz e trevas não se misturam. E Deus é tão amor, Ele é tão puro, que onde Ele está não pode haver as trevas, não pode haver o pecado. Deu para entender, crianças? Por isso que Ele não aceita o pecado. Quando a gente aceita Jesus, a palavra de Deus fala que o Espírito Santo vem morar dentro da gente. Como que o Espírito Santo vai estar dentro de um coração cheio de mentira, cheio de raiva, cheio de inveja? Vocês acham que o Espírito Santo consegue morar num lugar desse? E assim, Jesus se importava com os discípulos. Era o mesmo amor, o amor que veio do Pai. E aí, o que a gente entende é que Jesus, Ele não ficou bravo com os discípulos porque Ele foi acordado do sono delicioso dele. Ele apenas ficou triste. Jesus ficou triste com os discípulos por eles terem medo, por eles pensar que Jesus não se importava, por eles pensar que Jesus não os amava, que Jesus estava preocupado, não estava preocupado com eles, que eles poderiam morrer, que o barco poderia virar e eles iam morrer. Mas mesmo assim, imediatamente, quando os discípulos o chamou, Ele levantou, olhou para o mar, olhou ali para aquela tempestade e com toda a autoridade que lhe foi dada, Ele ordenou: acalma-te, cala-te. Ele ordenou para o vento parar de soprar. Ele ordenou para que o mar ficasse calmo. Crianças, não há nenhum super-herói que faça isso. Você conhece alguém aqui no mundo que faça isso de verdade? Super-herói de cinema não conta, porque aquilo lá é inventado. Agora, você conhece alguém que faz isso, que tem esse poder de acalmar a tempestade? De mandar o vento parar de fazer todo aquele rebuliço? Só Jesus pode mandar uma tempestade parar. Só Ele tem esse poder. Ele pode fazer tudo. Jesus, e só Jesus, tem poder para perdoar os nossos pecados. Só Ele pode fazer isso. E é por amor que Ele faz isso. Não é por sacrifício que Ele exige de nós. Ele quer apenas que Ele seja reconhecido como nosso Salvador. Ele pode fazer isso porque Ele é o Filho de Deus. Ele estava com Deus desde a criação, desde o começo do mundo. Ele vivia no céu, mas Ele veio ao mundo como criança, cresceu, viveu aqui, jamais pecou, e aí um dia Ele foi entregue como sacrifício. Ele foi preso antes disso, foi judiado, foi escarnecido, Ele apanhou, Ele foi muito humilhado, cuspiram na sua cara, chicotearam as suas costas. Isso tudo vocês já sabem, né, crianças? Essa parte é uma parte muito triste. E Jesus, Ele foi crucificado. E somente através do derramamento do sangue de Jesus é que este vínculo que nos faz ter com Deus surgiu novamente. Porque até então nós estávamos separados de Deus. Nós estávamos dominados pelas trevas. Todos nós estávamos perdidos. A nossa sentença já tinha sido dada. Nós éramos pecadores e nós estávamos perdidos sem Deus. Mas Jesus, através desse sacrifício, Ele nos justificou para estarmos diante de Deus. Foi necessário que Jesus fizesse tudo isso para que nós fôssemos salvos. O poder de Jesus é ou não é incomparável, crianças? E sabe, depois de tudo que, quando a gente confessa o nosso pecado, quando a gente reconhece, quando Deus nos perdoa, você sabe o que acontece? Deus esquece dos nossos pecados. A Bíblia diz, lá em Miqueias, que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar. Ele lança para nunca mais se lembrar. Se alguém te lembra do teu pecado
quando você já pediu perdão para Deus, é o inimigo. Você sabia disso? É o inimigo que fica lá lançando na sua mente. Você pecou, você fez isso. Mas se você pediu perdão para Deus de todo o coração, Deus não se lembra mais desse pecado. Mas o inimigo é sujo, né? O inimigo quer nos lembrar, porque ele quer que a gente seja derrotado, que a gente fique prostrado, achando que Deus não nos ama. Jesus tem todo o poder, Ele pode perdoar os nossos pecados e pode fazer tudo isso, tudo que a gente contou aqui, até mandar parar a tempestade, que foi o que Ele fez. E Ele fez isso para quê? Para que os discípulos, mais uma vez, reconhecessem o seu poder. Imediatamente, quando Jesus levantou e ordenou ao vento e o mar, eles obedeceram a ordem de Jesus. Olhem só, crianças, até o mar e o vento lhes obedecem, né? Como Jesus é poderoso. A Bíblia diz que houve grande bonança. Isto é, tudo voltou a ficar calmo. Estão vendo aí o desenho? Tudo voltou a ficar em paz, e os discípulos se sentiram salvos, seguros. Em seguida, Jesus repreendeu os discípulos, ele puxou a orelha dos discípulos, por causa da sua fé, porque foi uma fé pequena. Mesmo Jesus estando com eles não acreditaram, né? Eles duvidaram, e disse Jesus: por que são assim tão tímidos? Por que são tão medrosos? Como que não pode ter fé? Vocês estiveram comigo, vocês andaram comigo. Ter fé, crianças, é confiar. É muito fácil quando a tia pergunta assim, a tia Selma, a tia do culto infantil: quem que tem fé aqui? Todo mundo levanta a mão. Mas ter fé é realmente confiar. Diante das dificuldades, eu saber que eu não estou sozinho. Quando os discípulos ali no barco, eles ficaram com medo, eles deixaram de confiar em Jesus. Quando a gente tem Jesus no coração e já reconhece Ele como nosso Salvador, a gente não precisa ter medo, criança. A gente tem que confiar nos cuidados de Deus. A Bíblia diz: tu, Senhor, conservará em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Está em Isaías 23. Jesus está sempre perto, porque Ele é todo poderoso para cuidar de você, de mim, assim como Ele cuidou dos discípulos, né? O poder dele é soberano, o poder de Deus ultrapassa o nosso entendimento. A gente precisa ter paz nesses momentos de tristeza, de insegurança. Quando algum amiguinho falar para você: eu estou com medo do vírus, eu estou com medo de sair de casa, é a hora de você falar de Jesus. Mas você não crê em Jesus? Você não confia que Jesus está com você? Se você tiver Jesus com você, você não precisa ter medo. Era essa atitude de fé e confiança que Jesus esperava dos seus discípulos. Por isso o repreendeu, porque deixaram de confiar em Jesus. Agora, após ver o que Jesus havia feito, eles não estavam mais com medo, mas ficaram maravilhados com o seu poder e perguntaram uns para os outros: quem é este que até o mar e o vento lhes obedece? Você sabe a resposta. Jesus é poderoso, o Todo-Poderoso, porque Ele é o Filho de Deus. Certamente não há nenhum outro em quem possamos confiar. Não há nenhum outro em quem possamos comparar a Jesus. Só Ele tem todo o poder. Amém, crianças? Vocês entenderam então que o que Jesus fez ali no barco foi para que os discípulos entendessem. Foi um teste, né? Foi um teste que Ele fez com os discípulos, para que os discípulos confiasse nele mesmo diante da tempestade. Eles tinham que entender que Jesus estava no barco e que mesmo diante de tudo aquilo, eles não estavam sozinhos, porque Jesus não ia abandoná-los. E é essa lição que fica para a gente nesse Aviva Kids 2021, crianças. Que a gente sempre se lembre disso. Eu preciso ter Jesus perto de mim. E eu vou passar por todas as tempestades. E eu vou saber que eu estou seguro em Jesus. Obrigado, crianças, por estarem aqui com a gente, nos ouvindo. A tia Selma agora
vai vir conversar um pouquinho mais. Um beijo para vocês. Não se esqueçam, né? O Senhor está comigo e eu não tenho medo. O Senhor cuida de mim e a paz que Ele me dá excede todo entendimento. Espero vocês o ano que vem, hein? 2022. Ai, a tia... Oi, criançada. Voltei, hein? Agora ficou bem fácil, né? Vocês falarem o versículo e o princípio do nosso tema, né? Por quê? Porque teve o teatro, né? A tia Vivi acabou de contar a história. Então, nós não vamos transmitir agora. Depois, eu quero saber assim. Eu não vou falar e eu quero ver se vocês conseguiram se lembrar, se recordar do versículo que eu mencionei aqui, tá? Quem está aí no online aí, escreve nos comentários aí o versículo que eu citei aqui. Será que tem alguém aí, tia Suzy, que vai colocar nos comentários? Dá uma olhadinha aí para nós. Se tiver alguém aí e quiser escrever nos comentários o versículo que eu citei, aí é porque decorou. E aqui, esse no presencial aqui, quem decorou o versículo que eu falei aqui? Quem lembra o versículo? Hã? O Senhor está comigo e eu fico com medo? Hã? Era esse que eu falei? Como que é então? O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Salmos 118, versículo 6. Vamos lá então? O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Então, tudo que aconteceu aqui nessa tarde se resume apenas nesse versículo, não é mesmo? O que aconteceu? Mas eles estavam com Jesus, não estavam? Ou eles não estavam? Para a gente não ter medo, a gente tem que ficar perto dele, não é mesmo? Longe dele, a gente vai ter essa paz, essa tranquilidade. Nós vamos ficar sem o medo se a gente ficar longe de Jesus? Não, né? Então, o que nós temos que fazer? Ficar perto. E como nós ficamos perto? Quem sabe? Praticando a palavra de Deus, orando, não é mesmo? Então, agora eu vou falar o princípio. E o princípio, quem se lembra do princípio? Quem que lembra? O Jesus, ele não nos salva? Quem que nos salvou? Jesus! Então vamos lá para o princípio? Jesus me salva. Vamos repetir aí, pessoal? Jesus me salva. Agora vamos, para fixar mesmo, para vocês não esquecerem, nós vamos falar o versículo de novo, tá? Vamos lá. Eu quero bem forte, quem está aqui vai falar, tá? E quem está aí no online também pode falar aí bem alto, onde você está. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Salmos 118, versículo 6. Muito bem, galera. Agora eu estou indo e a tia Selma vai voltar aqui com vocês. Mais uma vez, a tia Selma vai vir aí com vocês para finalizar. E até a tia Selma voltar, eu vou falar mais uma vez então. Vamos lá. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Salmo 118, versículo 6. Que lindo! Eu aprendi. Você aprendeu, tia Cássia? Como que é, então? O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Aprenderam, meninas? Então fala. O Senhor está comigo e eu não tenho medo. Salmo 118, versículo 6. E o princípio é Jesus me salva.
Jesus me salva de quê? Do perigo, né? Jesus salvou os discípulos da tempestade. Jesus me salva aqui deste mundo para me levar para o céu. Agora eu vou mandar vários abraços aqui. Depois nós vamos cantar essa música tão linda. Tia Selma vai fazer a oração. E depois nós já vamos encerrar. Já está chegando no final do nossa Viva Kids. Ah, que pena, né? Daí, quem sabe o ano que vem a gente consegue fazer presencial, né? Oh, meu Deus! Eu quero mandar um abraço para Amber e Cristal, que está nos assistindo. Eu quero mandar um abraço para o Cristiano e para a Sônia Folgaça. Eu quero mandar um abraço para Clara, para a tia Liloca, para o Marcos Fontes, Sueli Poggi, Jaqueline, para Joyce, para Paula e para Paloma, que estão lá em Corumbá, para Duda, para tia Karina, tio Muca e o Isaac, que estão assistindo, Eloá, para Heloísa, para o Henry, para Isis, Michel Macedo, a Brenda, o tio Haroldo e o Ian, o Matheus, a Fran, o Breno e a Helena. Um beijão para todos. Fica aí que nós já vamos encerrar e a tia Selma vai explicar esses corações lindos aqui, ó, depois da música. Muito legal. As crianças aqui da igreja, acho que já sabem decora o que significa cada coração. Mas eu vou explicar, porque tem gente que está assistindo que daí não sabe, né? Então, pode soltar a música, DJ. Deus está sorrindo porque Ele te ama, mas o pecado te separou. Veio então Jesus e morreu por seus pecados, ressuscitou e vivo está. Se você o convidar, em você Ele vai morar. Seus pecados perdoados, agora salvo está. Deus me ama, isso eu sei, mas que pena, eu pequei. Então Jesus morreu por mim, eu recebo, sou salva assim. Deus nos amou de tal maneira que deu seu único filho, para que todo que nele crê tenha vida eterna. Deus está sorrindo porque Ele te ama, mas o pecado te separou. Veio então Jesus e morreu por seus pecados, ressuscitou e vivo está. Se você o convidar, em você Ele vai morar. Seus pecados perdoados, agora salvo está. Deus me ama, isso eu sei, mas que pena, eu pequei. Então Jesus morreu por mim, eu recebo, sou salvo assim. Porque pela graça você é salvo, é pela fé, é um presente de Deus. Porque pela graça você é salvo, é pela fé, é um presente de Deus. Deus me ama, isso eu sei, mas que pena, eu pequei. Então Jesus morreu por mim, eu recebo, sou salvo assim. Que lindo! Lá, 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 lá. Que maravilha!
maravilhoso! Nossa, eu amo essa música, né? Sou suspeita para falar, né? Já coloquei tanto nos nossos cultos infantis. Pode ficar aqui, meninas, que depois nós já vamos encerrar cantando novamente. Agora, tia Selma vai explicar para vocês bem rapidinho o que significa cada coração para nós fazermos a oração. Né? Lembra que eu falei no início? Às vezes você fala assim, mas eu não sei se Jesus mora no meu coração. Como que eu sei? Então eu vou te explicar agora. Aquele coração ali que está com a Laura, ele significa que Deus te ama. Tá vendo? A música já falou isso. Eu só estou frisando, tá? Ele está sorrindo. Por quê? Deus, ele nos ama. Ele ama todas as pessoas. Ele ama tanto as crianças que ele enviou Jesus para morrer na cruz, para a gente morar no céu com ele. Ele mandou o único filho que ele tinha. Gente, imagina, se você é um filho único, seu pai e sua mãe só tem você. E foi isso que Deus fez. Ele nos ama tanto que ele mandou Jesus morrer na cruz por nós. Isso está escrito em João 3,16 na Bíblia. Tudo isso que simboliza esses corações estão escritos na Bíblia. Diz que Deus amou tanto o mundo, ou seja, as pessoas que estão aqui, que ele deu seu único filho para morrer na cruz, para nos salvar, né? Só que daí aconteceu uma coisa muito triste. Muito triste. Veio o pecado. O pecado, a tia Vivi já falou também aqui. O pecado é tudo que a gente faz, fala e pensa de errado. Só que daí o pecado, ele separou, né? As pessoas que Deus criou, ele criou os seres humanos que ele ama tanto. E o pecado, ele separou as pessoas de Deus. Ó, tá vendo ali? O pecado, ele é uma sujeira. Então ficou no meio assim, ó, igual quando se você visse uma ponte. A ponte quebrou no meio. Aí ficou Deus de um lado e as pessoas que ele criou de outro. Ficou no meio ali, ó, um buraco, um vale, né? E a Bíblia fala isso, ó. Em Romanos 3:23 fala que todos pecaram e estão afastados da presença gloriosa de Deus, porque o pecado ele faz a pessoa ficar longe de Deus, ficar afastado. Como as pessoas pecaram, que começou lá com Eva, aí Deus falou assim, e agora? Eu vou ter que fazer um plano. Foi onde ele enviou Jesus, né? Ele falou assim, eu vou mandar Jesus. Jesus estava lá no céu com ele, porque Jesus também é Deus. Ele é o Filho de Deus e ele é Deus. Aí o Deus, o Pai, mandou Jesus lá do céu para nascer da barriga de Maria, né? A maioria das crianças já viram historinha, já ouviram, já assistiram o filme, já viram, né, o nascimento de Jesus, já viram Jesus sendo crucificado na cruz. Por que que Deus mandou Jesus? Para mostrar o tanto que ele nos ama. Ele ama tanto que ele mandou Jesus. A Bíblia fala em Romanos 5:8, Deus mostrou o quanto ele nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Então, ele mandou Jesus. Aí o outro coração, que é o da Lorena, ele simboliza uma fechadura, tá vendo? Então, você precisa abrir o seu coração para Jesus. Tá? É o símbolo de uma fechadura, porque eu decido, você decide, criança, se você quer pedir para Jesus morar no seu coração, é como uma chavinha que você abre o seu coração. E isso é o quê? Você não vai pegar uma chave de verdade, você vai pensar assim, eu quero Jesus, é a decisão. Essa fechadura é uma portinha que vai abrir. Então eu vou falar assim, eu quero Jesus, eu quero receber Jesus no meu coração. Como que eu faço isso? A Bíblia diz em João 1:12, que todos os que creram nele e o receberam, ele lhes deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Então se eu peço para Jesus vir morar no meu coração, eu me torno filha de Deus. E nós vamos fazer essa oração agora. Daqui a pouquinho, só vou falar o último coração, que é o que está com a Vitória. Esse coração, ele está com uma coroa, né? Por quê? Ele simboliza que Jesus, ele é o nosso rei. Jesus ressuscitou e ele está lá no céu. E quem recebe Jesus é salvo pela graça, como elas cantaram aqui. Porque pela graça você é salvo, é pela fé, é um presente de Deus. Isso está escrito em Efésios 2:8.
Fé é a gente acreditar, mesmo que a gente não está vendo. Você acredita que o que está escrito na Bíblia é verdade. E daí você é salvo. É o que significa esse coração. Tá? Então agora nós vamos fazer uma oração. Você que está aí em casa, que você entendeu, e você fala assim, eu quero que Jesus venha morar no meu coração, porque eu não quero ficar sozinho. Então, Jesus vai morar para sempre no seu coração. O Espírito Santo, que é o Espírito de Deus, ele vai passar a morar no seu coração agora, no mesmo momento que você fizer essa oração. E ele não vai sair nunca mais. Nunca mais. Então, você pode daí declarar, eu não estou sozinho, porque Jesus está comigo. O Espírito Santo mora no meu coração. Então, fecha o seu olho aí, onde você está, na sua casa, e repita comigo. Senhor Jesus, eu te recebo como meu Senhor e meu Salvador. Perdoa os meus pecados. E vem morar para sempre em meu coração e me faz um filho de Deus, porque eu creio na tua palavra e eu entendi que pela fé eu sou salvo. Amém. Amém. Agora o Espírito Santo já está dentro de você, tá bom? Você nunca mais vai ficar sozinho. Jesus está com você. Agora recolhe os corações, que nós já estaremos encerrando, gente. Até o ano que vem. E nós vamos encerrar aqui com a música, nosso tema, Acorda Ele, né? Porque Jesus está vivo sempre, acordado, pronto para nos ajudar, para nos socorrer, amém? Tchau, gente, fica com Deus, vamos cantar, Acorda Ele! Discípulos de Jesus, no meio da viagem o vento começou a soprar. Com muito medo não sabiam o que fazer. Chama por Jesus que ele vai solucionar. Acorda ele, acorda ele, acorda ele que ele vai mandar parar. Se o meu barco balança, eu tenho confiança que o meu Jesus é calmo, o vento e o mar. Acorda ele, acorda ele, acorda ele que ele vai mandar parar. Se o meu barco balança, eu tenho confiança que o meu Jesus é calmo, o vento e o mar. Hey, 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 hey. Entraram no barco os discípulos de Jesus. No meio da viagem o vento começou a soprar. Com muito medo não sabiam o que fazer. Chama por Jesus que ele vai solucionar. Acorda ele, acorda ele, acorda ele que ele vai mandar parar. Se o meu barco balança, eu tenho confiança que o meu Jesus é calmo, o vento e o mar. Acorda ele, acorda ele, acorda ele que ele vai mandar parar. Se o meu barco balança, eu tenho confiança que o meu Jesus é calmo, o vento e o mar. E o barco balançou para a direita, e o barco balançou para a esquerda, e o barco balançou, foi pra lá e pra cá, mas com Jesus nunca vai afundar. E o barco balançou para a direita, e o barco balançou para a esquerda, e o barco balançou, foi pra lá e pra cá, mas com Jesus nunca vai afundar. Entraram no barco os discípulos de Jesus. No meio da viagem o vento começou a soprar. Com muito medo não sabiam o que fazer. Chama por Jesus que ele vai solucionar.